Oi, pessoal, estou novamente aqui no meu canal para a gente continuar nossa conversa sobre a área da educação. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido bem presente aí durante a pandemia, principalmente, que é a questão da desistência de um curso, né? Eu já interrompi alguns cursos aí, vida fora, né? E não porque eu queria interromper, né? A gente geralmente assim, ou interrompe porque não se encontrou ali, ou porque a vida apresentou algum tipo de questão que você teve que optar por estudar, ou trabalhar, ou cuidar de alguma outra situação. Então, o que eu digo para vocês, assim, não sintam culpa, né? De ter essa sensação de querer desistir, né? Porém, se é o seu sonho, faça de tudo para não desistir, né? Porque se é seu sonho, é sua vontade, se você acredita que pode mudar o mundo aí a partir dessa profissão que você está escolhendo, não deixa ninguém atrapalhar, tá? Mesmo que você pause o seu curso, retome assim que possível, não deixe seu sonho morrer, tá? E aí hoje eu quero falar mais direcionado ao pessoal que estuda licenciatura. Por quê? A pessoa que está estudando licenciatura, ele está estudando para ser um professor. A licenciatura é isso, né? Você estuda para poder dar aula. E aí, o que acontece? O nosso mundo, mas em especial o país onde a gente vive, né, tem muito essa questão de desestimular novos professores, né? Eu cheguei a estudar num lugar que falaram assim, fizeram uma pergunta assim: quem aqui vai fazer administração? Aí um monte de gente levantou a mão. Era uma turma que estava dividida entre o pessoal de administração e o pessoal de licenciatura. E aí o próprio professor fala assim: e quem daqui escolheu a profissão para sofrer? Quer dizer, se não era administração, era licenciatura. Então, é para sofrer licenciatura? Lógico que não, né? E nesse dia eu lembro que eu me levantei e me retirei da sala porque eu vi que ali não era meu lugar, né? Eu não estava ali para isso. Eu levo a função de professor muito a sério, porque enquanto professor do infantil, por exemplo, você está ali acompanhando os primeiros passos do seu aluno numa vida inteira, né? A formação do caráter, a formação dos questionamentos, é aquela hora de abrir a mente da pessoa para poder incitar ela, né, a buscar novas coisas, novos conhecimentos, deixar aquela, como que se fala? Deixar aquela questão da curiosidade tomar conta do seu aluno, né? E, e aí, dentro dessa curiosidade, ele vai buscar naturalmente o que ele precisa para a vida dele. Então, assim, o professor do infantil, do maternal, do fundamental, ele tem esse papel de despertar a curiosidade no seu aluno e ele buscar as coisas referentes à vida dele. Então, assim, é muito importante. Logo, não pode ser alguém que não ame a profissão, né? Assim, não posso escolher esse professor de criança se eu tô ali só porque eu preciso fazer um curso, preciso de um diploma, eu só quero saber de ganhar dinheiro. Gente, tem um monte de lugar que vai ganhar mais dinheiro que isso, você não precisa ser professor, tá? Aliás, é fato histórico que aqui no nosso país o cargo de professor não é bem remunerado, não é reconhecido, não é respeitado. Então, se você está entrando numa licenciatura, você está ciente de tudo isso porque você ouviu isso a vida inteira, né? Então, não vai com essa expectativa. A função do professor no nosso país, ela passa a ser praticamente social quando você vai trabalhar numa periferia, por exemplo, né? Por quê? Aquela criança da periferia, geralmente, o pai está ausente, a mãe está ausente, ou porque está trabalhando, ou porque aconteceu alguma coisa durante a vida deles. E muitas vezes eles ficam em casa de parente, de vizinho, às vezes fica sozinho, então ele não vai ter aquela educação que você espera que ele tenha. Ele não vai sempre vir cheirosinho, penteadinho para sua sala de aula. Nem sempre ele tem orientação dentro de casa.
E algumas vezes você vai ser a única pessoa decente da vida dessa pessoa, desse serzinho que tá indo lá assistir sua aula, né? E aí, não cabe ao professor julgar o seu aluno porque ele tá indo. Ele ainda não desistiu. Enquanto seu aluno não desistiu, ainda tem jeito de colaborar com a existência dele, né? Então, se você tá se formando achando que vai ser uma fofura sua carreira, assim, eu espero que seja, mas na real não é não, tá? Eu já trabalhei como concursada em creche de município, escola pública, né? E a realidade deles é completamente outra, gente. É assim, é você mandar a criança com a mochilinha, com a troca de roupa suja, que fez xixi na creche, molhou a roupa, derrubou o lanche, vomitou, sei lá. Aí você põe essa roupinha na sacolinha e manda na mochila da criança. E no dia seguinte ela vem com a mochila igual, sem ser mexida. O pai e a mãe nem olhou dentro da mochila. Na verdade, nem trocou a roupa da criança para mandar para a escola no outro dia. Então, assim, é uma realidade meio cruel, vamos dizer assim, né? Já teve casos que eu vi de criança com marca de bituca de cigarro, marca de agressão, e a coordenação não colaborava, não denunciava, de medo de retaliação por parte dos pais. Alguns pais que faziam isso, é lógico, só pode ser bandido, gente que faz isso, né? Então a coordenação ficava com medo de denunciar, porém fica aquela questão, né? Um adulto com medo de denunciar o que está acontecendo com uma criança que é indefesa, né? Então, assim, é muito cruel a questão da educação no infantil. Muitas vezes essas crianças não conseguem nem se expressar ainda, explicar o que está acontecendo. Então, você muitas vezes também não vai conseguir tomar uma atitude, né? Então, tem toda uma questão aí dentro da licenciatura que é muito mais profunda do que a maioria dos cursos passa, né? Eu andei olhando as grades de vários cursos de pedagogia, por exemplo, que é o que se pede, né, quando você vai lidar com criança pequena, e não tem didática na grade, né? Não tem metodologia de nada. Então fica muito falho o curso, a formação. E aí a pessoa entra naquela questão de não tenho tempo, minha vida tá de ponta cabeça, não tenho como estudar por fora que isso. Só isso que a faculdade está passando já tá me saturando e eu não dou conta. Gente, se você tá assim, não seja um professor, né? Por que que eu falo isso? Ah, Bárbara, você tá desestimulando a pessoa a estudar. Não, não é isso. Eu tô falando que é uma situação muito mais profunda, muito mais séria, que exige que o professor estude tudo que for possível relacionado à criança. Exige que o professor estude o ECA e conheça ele de ponta a ponta para poder cuidar do seu aluno, né? Ah, mas eu tenho que ser profissional, na minha escola não deixa nem a gente pegar no colo. Não tem problema, gente. Isso não quer dizer que você não tem que ser humano, que você não tem que, de repente, fazer a diferença ali, né? O mundo está se tornando cada dia mais frio, né? Mais tecnológico, mais distante. Uma hora essa questão da pandemia vai acabar, você vai ter que ir para a sala de aula. E aí, seus alunos estão hiper carentes. Eles estão no isolamento junto com o adulto e o adulto não está dando conta, né? Então é uma questão aí para vocês refletirem, tá? Eu sempre bato naquela tecla lá que postam muito, inclusive nos grupos de educação, que a família educa e a escola ensina. Gente, nem sempre a criança tem família. É simples assim, sabe? A gente não pode separar as coisas. Não dá, né? Nem sempre. E quando tem família, nem sempre a família é presente na vida daquela criança. Quantas crianças que é a televisão que cria, que é a internet que cria, a rua cria, né? Quantas crianças aí sofrendo abuso dentro de casa? Quantas, né? E qual que é o seu papel nisso?
É fechar os olhos porque você só tem que ensinar? Aí, se o seu aluno não aprende porque ele tem um problema particular na casa dele, aí ele é burro. Já ouvi muito professor chamar o aluno de burro. É um termo horrível. E chamo. Ai, fulano é tão burrinho, coitado, não consegue entender nada. Será que é o aluno que não consegue entender nada ou você que não entendeu nada até agora? Né? A gente sabe que tem criançada aí na escola com algum tipo de deficiência intelectual. Tem. Tem a lei da inclusão aí que diz que eles precisam estudar na mesma sala que os outros colegas, mas ninguém preparou a escola, a sociedade para receber essas crianças, né? Eu trabalhei também numa época no ensino fundamental 2 e foi numa época que estavam falando de fechar as APAES e tal, então mandaram as crianças da APAE para as escolas comuns. Mas não foram preparadas nem as escolas, nem os professores, nem diretores e muito menos os alunos foram preparados para o novo, para o diferente, né? E aí que teve problemas sérios aí de agressão, inclusive, o bullying, a criança acuada que reage, né, agressiva, com distúrbios e assim, ninguém se prepara, ninguém se importa, sabe? Eu fiquei numa sala com uma criança que tinha vindo da PAI e ela era diferente das outras crianças, ela tinha alguns trejeitos que era diferente. Não foi passado pra gente que era professor na época qual que era o problema da menina, qual que era a dificuldade dela. E eu via que ela se esforçava, né? Ela sentava lá na carteira e se esforçava, mas a molecada não perdoa e ficavam falando coisas dela até que um dia ela se revoltou, né? Porque embora a gente fale com os alunos, converse, eu chamei bastante a atenção deles, mas ela foi mais rápida na reação dela e atirou uma carteira na direção do colega. E acertou o óculos de uma outra e quebrou, e aí foi o pai e foi aquela confusão, e no final das contas, de quem que era a culpa? Né? A culpa é do sistema falho, né? Que nem prepara o professor para uma situação adversa, não prepara os diretores para esse tipo de situação, se prepara, parece que não faz efeito, né? Então, assim, a licenciatura, gente, é para quem realmente quer, tá a fim de fazer diferença, tá a fim de encarar os desafios aí, né? O pessoal fala, professor não faz nada, só fica lá sentado, só fica passando matéria e tal. Gente, é muito diferente do que as pessoas comentam, né? Você tem que fazer um planejamento de ensino, você tem que fazer um plano de aula sempre, e tem que adaptar esse plano de aula às necessidades específicas da sala que você está atendendo. Tem aí, graças ao mau sistema da educação, que não é de hoje, né? Faz bastante tempo que está aí essa bagunça. E eu não vou entrar aqui no mérito político, né? Porque existe uma questão que é assim. O governo diz que tem que ser assim. Ok, você tem como seguir o que o governo diz e ainda assim fazer alguma coisa diferente, né? Igual eu peguei alunos no 7º ano que não sabia escrever o próprio nome, sendo chamado de tudo quanto é nome pelos próprios professores. Mas ninguém teve a capacidade de pegar o aluno enquanto os outros estavam fazendo as atividades e ensinar, né? Pelo menos a ler. E aí o que eu fiz? Eu levei um caderno de caligrafia, coloquei o nominho da aluna, no caso, passei algumas lições, apresentei para ela desde a letra A. E a matéria que eu estava passando na lousa, eu falei assim, olha, não vai adiantar você tentar entender aquilo ali que está escrito, porque você não sabe ler, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ensinar ela primeiro a ler, porque assim, a pessoa tem a vida inteira para aprender a lição que você passa ali em sala de aula, né? Mas o básico, para ela ter essa chance de estudar, ela precisa saber ler, né? Precisa saber escrever o próprio nome.
E aí vocês não imaginam a emoção dessa menina quando conseguiu escrever o próprio nome. Ela queria escrever o nome da mãe, do pai, para ir mostrar. Mas demorou 7 anos para aparecer alguém e ensinar essa menina a ler e escrever. O que os outros professores estavam fazendo enquanto isso? Claro, é uma sala de 45 alunos no estado. São 45 vidas diferentes, né? Então, assim, não dá para você homogeneizar a sua aula. Tem situações diferenciadas dentro de uma única sala de aula. Então, o que acontece? Você precisa conhecer. Você precisa se integrar com o seu aluno, você precisa interagir, você precisa principalmente observar esse aluno enquanto estiver na sua aula, né? Você tem como saber se o aluno está triste, se ele está nervoso, se ele está ansioso, né? Quando você estuda a parte de psicologia dentro da pedagogia e dentro de uma licenciatura, não vai te ensinar tudo, mas vai te mostrar o caminho que você pode estudar. Então, assim, o que você precisa fazer? Você precisa buscar fora do seu curso, né? E por que eu tô falando tudo isso? Eu comecei falando sobre as desistências. A educação tá assim, gente, porque tem muita gente aí que tem o que oferecer e tá querendo desistir, né? Pessoas que têm o que oferecer, pessoas que acreditam no futuro melhor, pessoas que acreditam na educação, não desistam dos seus cursos, tá bom? Essa galerinha que tá aí na escola precisa de vocês fazendo a diferença, porque muitos professores que estão aí na rede, alguns pegam a aula a mais do que dá conta, não deixa o outro professor pegar, e aí não tem outro professor para disputar essa vaga, também tem isso, e aí a criançada fica na mão do pessoal que só quer saber do dinheiro lá no final do mês, infelizmente, né? Claro que tem professores excelentes e sou muito grata, imensamente grata a todos eles, né? Porque eles fazem a diferença no país, no mundo, né? Vejo vários professores que eu conheço super orgulhosos de mandarem os seus alunos para uma universidade e os alunos serem gratos a eles. E eles vão fazendo a diferença, mas são poucos, né? É pouco, vamos dizer assim, pouca atitude para muito aluno, a gente pode falar assim. Né? É muita criança, muito adolescente aí falando de desistir também da escola, por falta de estímulo por parte da própria escola e do professor. Né? Julga-se muito. Já vi professor passando resposta da apostila na lousa para não ter que dar aula. Já vi. E é triste. Né? É muito triste saber que o professor não está disponível para explicar, para ensinar. Ele só está disponível para receber lá no final do mês. Né? E é muito triste, isso me deixou bastante revoltada na época. Entrei numa discussão feia por conta disso. Me odiaram um pouquinho lá, porque eu tive que levar ao conhecimento, porque o que acontecia? Tava tendo aquela avaliação do governo, né, que eles fazem das escolas do estado para bonificar e tal. E aí, mais da metade da escola tirou nota baixa de português e matemática. E esses professores, eles se reuniram e falaram assim, porque os alunos não querem saber de estudar, os alunos não querem isso, não querem aquilo. E era uma época que os alunos estavam fugindo da sala desses mesmos professores para assistir aula comigo. E, inclusive, esses professores, um deles era o que passava a resposta. E aí eu falei assim, gente, é uma questão de lógica e de matemática. Se mais da metade da escola tira uma nota ruim, a culpa será que é do aluno? Eu acho que não, né? Até uns, sei lá, uns 10, 20% dos alunos irem mal, se eles tiverem bons professores, é compreensível. Mais que 50%? Será que a culpa é do aluno? Né? Reprova demais para estatística de menos, né? Assim, muito fácil julgar seu aluno se você não se empenha como professor. Sei que vai ter professor assistindo isso e me odiando. Vocês não são os primeiros e não serão os últimos a me odiar, tá bom? Mas verdade seja dita, tem muito professor aí que não tá nem aí para os seus alunos. Isso é fato.
Eu vejo isso desde que eu era aluna, né? Eu sempre gostei de estudar, mas eu vi muito amigo desestimulado na escola e o professor ajudando a desestimular, né? Então, eu achei que a gente tem que fazer esse diálogo sempre a respeito da educação. E você que está fazendo uma licenciatura, se você realmente acredita, não desista, porque a gente precisa de uma mudança aí. Tá? A gente precisa de pessoas que acreditem no seu aluno, tá? Que confiem no seu aluno e que saiba que o que você está ensinando vai refletir lá na frente. Tá? Então é isso. Meu vídeo saiu mais longo do que o esperado, mas são coisas que precisamos falar, tá bom? Valeu, até a próxima.